Olá, meu nome é Flávia Medeiros, eu sou antropóloga, eu sou professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e membro da Rede Nacional de Feministas Proibicionistas. Hoje no Brasil, a gente já supera mais de 65 mil homicídios registrados anualmente. Esse é o maior número absoluto de mortes registrado em um país no mundo. Dessas mortes, apenas 10% delas chegam a ser investigadas pelas polícias civis, que têm a responsabilidade de fazer isso em cada estado, e apenas 4% dessas mortes chegam a ter alguém responsabilizado por elas, isso é, chegam ao tribunal do júri e finalmente essas pessoas são julgadas e condenadas ou não. Uma primeira classificação dessas mortes, que é muito difundida, é chamados autos de resistência, ou oficialmente chamados homicídios decorrentes de intervenção policial. Isso é, mortes que foram cometidas por agentes policiais durante o exercício da sua função em situações classificadas por eles como de confronto, onde pressupõe-se que as pessoas que foram vitimadas, elas teriam alguma responsabilidade pelas suas mortes. No caso do Rio de Janeiro, especificamente, a gente já supera um número de 1.000 mortes por ano. Isso é, mortes que foram produzidas pelos agentes contra outras pessoas. Além disso, existe uma especificidade na forma como essas mortes elas são tratadas, porque pressupõe-se que a vítima tem responsabilidade sobre essa forma como elas foram mortas, porque elas teriam resistido a alguma ação policial. Na verdade, o que a gente verifica é que isso não se aplica. Muitas dessas mortes elas têm indícios de execução. Foram pessoas mortas por fuzil, tiros de fuzil com tiros na cabeça, pelas costas. E então, quando a gente analisa os laudos médicos legais, a gente verifica que não há nenhuma situação que justifique, a defesa dos policiais contra aquelas pessoas. E, além do mais, a gente tem hoje, pelo Colégio de Desembargadores do Tribunal de Justiça, uma decisão que se chama súmula, reconhecida por nós como súmula 70, que ela permite que apenas e tão somente policiais militares que estavam na ação sejam testemunhas dessas mortes. Isso é, os próprios policiais responsáveis por matar são também aqueles responsáveis por testemunhar sobre aquelas mortes, justificando então o seu ato de matar. Essa forma de ação recorrente da polícia, ela é muito difundida em todo o país, mas no Rio de Janeiro em particular, ela atinge números excepcionais de formas estatais de matar, e ela, na verdade, não é uma novidade, ela é recorrente já desde muito tempo, desde o período da última ditadura civil-militar, e que teve bastante incentivo do governo do Estado desde os anos 80 e década de 90. Particularmente em 95, no governo Marcelo Alencar, no qual houve a criação de um tipo de benefício financeiro aos policiais que ficou conhecido como gratificação faroeste, no qual os policiais eles eram beneficiados financeiramente nos seus salários com recursos por matarem mais pessoas, algo que está muito próximo do que a gente está vendo acontecer ou ser proposto pelo governo federal atualmente, principalmente pela figura do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, nesse atual pacote anticrime que ele está propondo. E quando a gente olha de novo para o Rio de Janeiro, especificamente para a administração estatal, a gente vê que isso cola muito com as proposições do governador Wilson Witzel, que não são proposições oficiais, mas que têm muita aderência, tanto por parte dos agentes policiais, no parte daqueles que estão no Estado, como também na sociedade. Governador que promove em seus discursos e nas suas práticas formas de legitimar a morte produzida pela polícia e que também cola muito com um jargão conhecido na sociedade que diz bandido bom é bandido morto. Isso é, há pessoas que poderiam ir no desejo tanto dos representantes do executivo quanto de alguns representantes do legislativo e na sociedade de uma maneira geral esse desejo de produção de morte. Hoje a gente entende essa lógica, essa forma de controle social a partir de um conceito de um filósofo chamado Achille Mbembe, que se chama necropolítica, no qual a gente vê que o Estado ele age a partir e pelo poder da morte, pelo necropoder. Ao invés de atuar com políticas públicas, com incentivos
para proporcionar uma melhoria na vida das pessoas, para proporcionar um acréscimo na qualidade de vida, na verdade o que o Estado faz é agir, é controlar a sociedade a partir da iminência da ameaça constante e contínua da morte. Sobretudo contra certos corpos e contra certos territórios específicos, corpos de pessoas negras que circulam e habitam territórios periféricos, favelas, territórios vulnerabilizados e no qual o Estado é uma das ferramentas, a principal, né, e é considerada mais legítima para produzir essas mortes. A gente tem, então, recorrentes situações de pessoas que foram mortas nas suas ruas, nas suas residências, nos seus deslocamentos cotidianos, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. A gente tem recorrentemente situações onde crianças são mortas pela polícia com tiros de fuzil, estando em casa, em frente às suas casas, ou mesmo dentro de escolas, como foi com a menina Maria Eduarda, que estava dentro da escola quando ela foi morta. A gente tem situações de policiais que matam pessoas porque estavam portando um fuzil, portando um guarda-chuva, e isso se agrava ou se chama mais atenção, ainda mais quando o governador, no caso o Witzel, afirma que autoriza polícias a matarem pessoas por elas estarem em situações suspeitas, como ele mesmo afirmou. E além disso, o que a gente observa nessa forma da atuação do necropoder é que não apenas justifica-se a morte de algumas pessoas, como se essas pessoas fossem legítimas de morrer, como também desqualifica a existência dessas pessoas mesmo depois das suas mortes. Então, tanto o Estado, através de seus representantes, argumenta, né, pela legitimidade dessa produção de morte, como também na sociedade a gente identifica uma falta, né, de respeito, de reconhecimento daquelas vidas, daquelas existências. Não apenas a forma como essas pessoas são mortas, resultado dessa violência do Estado, dessa brutalidade policial cada vez mais adensada, como também o desrespeito à memória daquelas pessoas que foram vítimas e também ao luto dos seus familiares.